Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea, essa que é a melhor do Rio de Janeiro. Meu muito obrigada a você que toda quarta-feira, 9 horas da manhã, nos prestigia com a sua audiência. Meu muito obrigada. Programa Livremente comigo, doutora Rose Cabral. Lembrando, esse programa tem uma missão, e essa missão é de todas as quartas-feiras trazer para você, ouvinte, temas e assuntos que levam você a ter um esclarecimento a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem o propósito de trazer para você a percepção do processo terapêutico que tem sido toda semana esse programa no ar. Toda semana, quando você nos prestigia com a sua audiência, é porque um pouquinho mais de esclarecimento você recebe, um pouquinho mais de conhecimento a respeito de si mesmo você recebe, e, consequentemente, isso te leva a pensar, e eu tenho certeza, como eu escuto sempre de alguns ouvintes que fazem contato conosco, que dão o seu feedback. Aliás, se você nunca deu um feedback aqui para nós, entre em contato com o WhatsApp 21 99835 1011. Vou repetir. 21 99835 1011. É importante o teu feedback. É importante o seu retorno. É importante saber a sua opinião. É importante conhecer as suas demandas. É importante também saber as suas sugestões. E se você tem sugestão de algo que você gostaria de ouvir aqui nesse programa, então você está convidado a fazer contato. Entre em contato, dá o teu feedback, e eu tenho certeza absoluta que vai estreitar ainda mais, nós vamos estreitar ainda mais esse relacionamento. E hoje não vai ser diferente. Olha, nós estamos aí, semana, né, de festa natalina. Estamos aí na reta final desse ano de 2020, e essa semana se comemora aí o Natal. Amanhã nós já celebramos a véspera de Natal, e eu sei que desde o início de dezembro, desde lá o iniciozinho do mês, com certeza você pensou nessa data de amanhã. Desde o início dessa pandemia, em que tantas coisas mudaram a nossa rotina, tantas coisas alteraram o nosso dia a dia, eu tenho certeza que essa data, esse ano em especial, está sendo de uma forma muito adversa, de uma forma muito diferente, porém uma data que não vai impedir e não vai deixar de ser vivida, independente da forma em que vai viver. E para entender um pouquinho mais a respeito do que esse período faz com as nossas emoções, para entender um pouquinho mais os tipos de estímulos e o tipo de influência que nós recebemos e que muitas vezes nos motivam a algumas atitudes nesse período, é que eu convidei uma colega de trabalho muito competente, a doutora Selma Moura. Gente, ela é psicanalista e ela hoje está nessa missão aqui comigo de trazer para você, querido ouvinte, um, uma palavra de esclarecimento e também uma palavra de equilíbrio. Meu muito bom dia, doutora Selma. Bom dia, doutora Rose. Bom dia, ouvintes. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre equilíbrio, né? O que a gente entende por equilíbrio, o que é equilíbrio, que equilíbrio que a gente quer, equilíbrio na vida, no consumo, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. E para falar de equilíbrio, eu trago um conceito que é o equilíbrio de 3 centros. Todos nós, eu, doutora Rose, os ouvintes, nós temos basicamente 3 centros, que é um centro emocional. Imagina o centro como um lugar.
um centro emocional, um centro instintivo e um centro mental. Vocês devem estar se perguntando, mas o que é um centro? Isso é simples de entender, é só pensar um pouco em como a gente é e nas pessoas que vocês conhecem. Uma pessoa que é muito emocional, que sente, que chora, que se apaixona, que abraça, que sofre, provavelmente essa pessoa está mais fixada, ela tem um centro, ela está mais no centro emocional. Aquela pessoa que é mais assim, de movimento, de ação, de atitude, de falar, de se colocar, às vezes até de uma maneira até agressiva, às vezes até sem paciência com os outros, a gente entende que essa pessoa, em análise, a gente percebe que essa pessoa está com uma fixação num centro instintivo. Por outro lado, aquela pessoa metódica, que planeja, faz conta, pensa muito para agir, para tomar uma decisão, tudo racionaliza, quer fazer conta, busca sempre informação. Quando isso é muito exagerado, muito, digamos assim, obsessivo, a gente percebe em análise também que essa pessoa está com uma fixação no centro mental. Bom, hoje, dado o período, né, que a gente está no final de ano, eu queria falar para vocês como é que a gente age de acordo com esses centros, esses 3 centros nessa época. Por quê? Independente do lugar, do centro específico, a gente vive um forte apelo para a emoção. Por quê? Porque são lembranças de infância, desejos, aquele presente de Papai Noel que eu queria ganhar, se eu sabia ou não que Papai Noel existia ou não, a criança às vezes tem uma fantasia. Isso, para muitas pessoas, vem uma decepção, né? Porque o Papai Noel não é real, ele vem para alguns que na cultura da família estimula, para outros não, pais mais realistas não vão estimular a fantasia, mas a criança não sabe disso, a criança não tem cognição, inteligência, experiência para fazer essa leitura. O que acontece? A psicanálise nos diz que a gente recalca para o inconsciente, a gente joga para o inconsciente as coisas que depois cresce, está lá dentro, escondido num lugar que a gente não sabe, mas isso nos estimula, isso nos move e desencadeia certas atitudes. Especialmente nessa época, isso é muito forte, porque todo ano se repete a propaganda, é o que a gente vê o outro vizinho, né, o outro amiguinho, o primo, o colega teve uma história diferente. Às vezes a criança lá dentro sentiu um desejo, sentiu uma inveja mesmo do presente, que o outro ganhou e você não ganhou, e a criança não tem como elaborar isso. E como eu digo, isso fica jogado para o inconsciente. Outra coisa é a questão dos afetos, né? Tem pessoas que têm famílias grandes, que se reúnem, o vovô, a vovó, papai, mamãe, primo, aquela coisa, tios, e nem todo mundo tem tudo isso. E às vezes não tinha na infância essa lembrança esquecida, digamos assim, ela fica lá dentro. Então é muita emoção. Às vezes a pessoa estava numa situação familiar que o pai não podia fazer uma ceia de Natal, então via na televisão, na propaganda, peru de Natal, aquelas mesas, aquelas coisas, e aquilo ali fica, é uma coisa que todos os anos se repetem. Então, essa época, mesmo para quem tem muitas conquistas, mesmo para quem superou, o inconsciente às vezes sente, isso desencadeia lembranças, e às vezes lembranças sofridas, e a pessoa não sabe explicar, não sabe, às vezes até sabe, às vezes até entende, mas às vezes não está triste, não sabe por quê. É muito comum pessoas nessa época ficarem meio balançadas emocionalmente. Isso sem contar as pessoas que nesse momento também não estão passando por uma boa situação, também tem isso, né? Frustração, tem pessoas que estão desempregadas, tem pessoas que estão com problemas de saúde e tal. Então é uma época que é como se o lado de fora dissesse que você tem que estar feliz. E você não está feliz. E assim, as emoções nessa época falam muito alto. Entendi. Então, a gente... Então, olha só, nós temos, então, esses 3 centros. Uhum. E, segundo o que a doutora está explicando para nós, nesse período de festa, especificamente o Natal, né,
nós temos um apelo emocional muito maior. E esse apelo, ele vai se refletir de uma forma mais negativa para uma pessoa que é mais voltada para o centro emotivo, emocional, ou isso não tem nada a ver? Por exemplo, uma pessoa que tem no seu centro, o teu centro é mais instintivo, porque pelo que eu entendi, doutora Selma, nenhum dos três centros está errado. Ele precisa, talvez, de um equilíbrio. Então, uma pessoa emocional demais, uma sangria desatada, uma pessoa desesperada, não é bom, porém, não quer dizer que ela seja errada. Então, ninguém que se enquadra nesses três centros, entre aspas, estaria errada ou seria uma coisa ruim. Mas o apelo dessa época, que é um apelo emocional, afeta mais um desses indivíduos, afeta mais um e não o outro, ou para todo mundo é a mesma coisa, porque esse apelo nesse tempo é forte demais e vai atingir qualquer pessoa? Olha, todas as pessoas têm os três centros. Estar mais em um e outro é uma característica de todo mundo também, isso é uma fixação. Mas o que acontece? Nessa época, isso atinge a todos. Pode atingir mais tipos emocionais, porque vão sentir mais intensidade, vão valorizar, não sei que sinta mais, mas vai valorizar mais o sentir, vai expressar mais, vai demonstrar mais. Mas, assim, mesmo os outros tipos que também têm seu centro emocional, se tem uma história que recalcou sofrimento, tristeza, tem pessoas que não, né? Graças a Deus, tem pessoas que realmente não viveram situações ruins, mas muitas viveram, é muito comum. Então, assim, esse recalcado, essa lembrança esquecida, essa coisa que está dentro, ela vai doer igual, vai doer em quem tem dor. Mas como é muito estimulado, vai doer. Agora, claro que essas emoções, elas têm aspectos positivos também, de fraternidade, de partilha, de confraternização, tem coisas positivas também. Mas para aquelas pessoas que estão sofridas, esse sofrimento ele vai aflorar de maneira consciente ou inconsciente. Considerando que problemas familiares todos têm em algum grau, ou dentro da família pode até haver casos graves de problemáticas, né, muito complicadas ou muito doloridos, de processos muito doloridos, ou se não tiver casos tão agravantes, problemas sempre tem. Um que está meio de mal com o outro, ou a pessoa... E nessa época, se é imposta, muitas vezes, um pedido de perdão. Nessa época, muitas vezes, nesse apelo, né, como a senhora já explicou, nesse apelo ao emocional, às vezes há um constrangimento, às vezes há uma falsidade, às vezes há um conserto da boca para fora, né? Às vezes há um conserto da boca para fora. E como lidar com isso? Como evitar, talvez, o peso de uma pressão tão forte que leva você, às vezes, a tomar atitudes que não quer tomar, ou simplesmente jogar um pano quente em cima de uma situação como se fosse uma trégua por causa de um período. Porque, na verdade, no fundo, eu acho que o ouvinte que está ouvindo a gente, é isso que acontece. A pessoa joga um pano quente porque é Natal, mas aí depois vem o Ano Novo, e aí quando entra o outro ano, pronto, já volta tudo a estaca zero e já volta todo mundo àquele estágio. Acontece essas coisas e é natural. Como evitar isso? Teria como a pessoa evitar, doutora? Acontecer, como você explicou, acontece com todo mundo, mas uma vez que você tem consciência do processo, se você sabe como é, você tem como evitar. O que acontece é o seguinte, as pessoas realmente elas têm similaridade, tem muita coisa em comum, mas também tem coisas diferentes. Tem pessoas que às vezes passam por experiências sofridas, mas não internalizam aquele sofrimento, passam, tem famílias assim com histórias assim muito pesadas, mas que às vezes os filhos não sofreu aquilo, a vida é assim, tô nem aí. Isso
são características diferentes. E tem pessoas que, às vezes, não foi nem uma situação tão grave, mas internaliza aquilo como um sofrimento, como um drama, como um peso. Às vezes a pessoa hiperdimensiona. Então, assim, as duas situações são meio exageradas, né? Você não pode negar, fugir, fingir que nada aconteceu também. Não é uma hora aquilo volta, também não é bom, mas também ter um certo bom senso de não exagerar que aquela situação não foi tão grande assim, aquela pessoa não teve uma má intenção. Então, é importante ter consciência. A consciência é o primeiro passo para a gente não cair nessas ciladas. Mas então, doutora, voltando a falar do centro, a gente falou bastante do emocional, queria falar do instintivo, como é que se porta nessa época. É uma época de exageros, de comida, bebida, gastos. E uma pessoa com uma grande fixação no centro instintivo, ela não tem muito limite, não. Ela está no desejo mesmo. Depois, é o dia seguinte, vem o arrependimento, vem a culpa. Mas enquanto está naquela vibe, vou gastar, quero dar presente, amo a minha mãe, então eu vou comprar aquele presente maravilhoso para ela, mesmo que eu faça uma dívida no cartão de crédito, vou fazer tudo que eu quero, vou beber até não poder mais, não importa se eu não posso, eu estou tomando remédio, vou parar, depois vem a consequência. Ou vou comer demais, eu vou gastar demais, eu vou fazer uma ceia de família muito exagerada. E acontece muito isso. As pessoas, às vezes, assim, acham que, não, é comida, não vou ficar medindo comida, mas fazem uns exageros. Essa época é uma época de exageros que a gente tem que começar a questionar. Isso é o quê? É uma agir sem pensar, é um instinto, é muita ação e pouca... Não é nem sentir, é diferente de um tipo emocional que está sofrendo, sentindo, ou se alegrando também, tem uma euforia também. Então, assim, o que é... Não tem certo ou errado. O errado é desequilíbrio, é fixação, é o exagero. É não buscar, não ter consciência de que a gente tem esses três lados e que tem que equilibrá-los. E tem mais um centro aí. E o outro centro aí, como é que fica nessa história? O mais amuado, o mais fleumático, aquele que não fala, aquele que também não se expressa. Eu considero essas pessoas as que mais sofrem, porque o emotivo vai botar para fora, vai chorar, aquele instintivo vai depois se arrepender, mas de alguma maneira vai tentar saciar lá os seus instintos, tendo algum tipo de prazer. Esse que é mais melancólico, esse que é mais calado, esse que é mais amuado, aquele que engole muito, aquele que é mais introspectivo, eu acredito que sofra mais. Como é essa época e como é essa influência para esse centro também? Olha, não necessariamente. Por quê? Primeiro que a gente fala do centro, mas cada centro é um universo, é um mundo. Mesmo, por exemplo, dentro de um centro mental, eu tenho o mais introspectivo e eu tenho aquele que sabe se colocar. Então, não é uma questão do centro que vai fazer sofrer mais. Aí vai nas particularidades do sujeito mesmo. Agora, a atitude do mental nessa época é muito importante. Por quê? Ele vai ser capaz de fazer uma leitura fria daquela situação. Vai identificar o amigo falso, a pessoa que está agindo de má fé, porque tem esse lado de analisar, de pensar, de estar frio na situação, de fazer uma leitura fria dos fatos. E das contas também, das atitudes, dos gastos, dos exageros. Essa pessoa é a que, digamos assim, teoricamente, ela vai ter mais essa condição de fazer essa leitura fria. Claro que o que a doutora colocou também é verdade. Também vai, de repente, vai por uma questão de jeito, de timidez, de atitude, vai internalizar mais, não vai expressar, talvez sofra, talvez se sinta obrigado, meio coagido pela família, aí numa festa que não queria ir, aí numa reunião, uma celebração que não queria, não vai saber elaborar, expressar fora, e vai sofrer mais nesse sentido, sim, nesse sentido é verdade. Por isso que eu digo, os três podem sofrer da mesma maneira. O sofrimento vai depender, assim, de fatores individuais, né? De N fatores individuais, porque, assim, quando a gente fala de centro, a gente está fazendo uma generalização. Cada um dos três centros, assim, é um mundo de características, de possibilidades,
de estar sofrendo mais, ou está num momento melhor também, de mais equilíbrio. Independente do centro, a pessoa já pode estar equilibrada. Agora, o nosso bate-papo aqui é para as pessoas terem consciência de que existe, a gente tem 3 lados, que precisam conversar, precisam harmonizar, precisam entrar no acordo para a gente viver melhor. Então, assim, nesse contexto de festas de fim de ano, que a gente está falando, de fim de ano, porque é muito estimulado o lado emocional pela propaganda, pelo externo, pela época. A questão instintiva também é muito estimulada pelo consumo, pelo exagero de comida e bebida e festa. Isso é estimulado. E o pensar, não. O refletir, o analisar, ou a pessoa traz no bolso, porque o lado de fora não vai estimular. O contrário, o lado de fora que é mais que você, né? O consumo, cartão de crédito, televisão, a mídia, propaganda, o shopping. Eles querem mais do que você ou age com emoção ou com instinto. Não querem que você pense muito, não. A gente realmente observa, e aí, claro, a gente, nós que somos profissionais, a gente consegue enxergar de uma forma diferente, mas fizemos também muito tempo, durante muitos anos da nossa vida, parte e refém também, porque eu considero que esse período do ano as pessoas se permitem fazer reféns disso, refém dessa ideia, refém de uma sugestão. Porque, na verdade, a festividade ela é uma sugestão. Mas tem um sentido, não, ele tem um sentido, a data significa isso. Esse é o sentido da data. Porém, nós vamos ver que esse sentido vai perder completamente a origem quando recebemos todos esses estímulos. E aí a gente vê como a mente do coletivo ela fica tão sujeita a essas influências da mídia. Por quê? Porque você já foi treinado a estar conectado. Então, as mídias sociais, a televisão, as redes, é algo que você é estimulado muitas vezes a estar conectado, estar ligado naquilo 24 horas, às vezes para dormir, e às vezes até atrapalha o sono, porque você vai com aquela informação, e muitas vezes não filtra a quantidade de informação que se recebe, e toda essa quantidade de informação e de estímulo vai levar você, querido ouvinte. Esse é o sentido. Eu acho que essa é a grande conscientização desse equilíbrio que a doutora Selma está trazendo aqui para nós hoje. E como conter esses estímulos, doutora? Seria possível? Olha, com a consciência, sabendo que você é estimulado, sabendo que você reage a certos gatilhos, já deu o primeiro passo para escolher, para decidir. Não, hoje eu quero fazer, hoje eu não quero, hoje eu vou me dar isso, hoje não é o momento. O primeiro passo é mesmo a tomada de consciência. Outra coisa que a doutora falou, que eu achei assim, muito importante, a data tem um sentido. É resgatar o real sentido da data. À medida que a gente faz uma busca interior, uma conversa familiar, um estudo, para resgatar o real sentido da data, o consumismo ele perde seu lugar. Não é que ele perca seu lugar, mas ele vai diminuindo, vai ficando menor. Então, assim, um dos caminhos das saídas é realmente buscar o real sentido da data. Qual o real sentido da data para você, para sua família? Como é que a sua família celebra? Por que celebra assim? Tem algum ressentimento aí? As pessoas se afastaram ou não? Ou precisa realmente ver isso? É um momento de reflexão também. Buscar os significados, resgatar, se reconstruir, se reinventar. Porque, na verdade, o final de ano é um fim de ciclo também. A gente está falando do Natal, mas tem a questão da virada de ano também. E é uma época que também as pessoas ficam mexidas porque às vezes se frustram porque não fizeram tudo que queriam, tudo que planejavam, não, aquela expectativa
que tinha no ano anterior não foi atingida, aquelas metas que elaborou não conseguiu cumprir. Então, é um momento de reflexão, de voltar, de passar limpo, especialmente esse ano, que foi um ano tão difícil, que nós fomos invadidos por uma coisa que não existia antes. Tivemos que mudar uma série de comportamentos, de hábitos para nos adaptar. Tivemos que conviver com medo terrível, medo de adoecer, medo que nossos parentes adoecessem, medo que os idosos da nossa família ficassem doentes, medo de não ter, de repente, não ter um leito, adoeceu, não tem um recurso, não tem um leito. Então, assim, um ano de muito terror, isso é muito... Quem chegou inteiro de pé até o final já é vitorioso, porque eu acho que esse foi uns anos, assim, extremamente difíceis, né? Com certeza. Olha, gente, eu digo que passa rápido, ninguém acredita. Ó, nós já vamos aqui dar um breakzinho, vamos dar um intervalo rapidinho, a gente já volta. Sai daí não. Olá, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM, essa rádio que é a melhor do Rio de Janeiro. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito obrigada a você que toda quarta-feira nos dá a honra da sua audiência. Meu muito obrigada. E hoje eu estou conversando com a psicanalista, a doutora Selma Moura. Gente, aí no primeiro bloco, nós conversamos um bocado, ela falou aí dos nossos centros, né? Na nossa emoção, do nosso instinto e do equilíbrio que nós temos que ter. Falamos um bocado aí a respeito das influências e dos quanto nós somos estimulados aí ao consumismo. E encerramos aí o primeiro bloco dizendo, vendo a necessidade do resgate do verdadeiro sentido, né, dessa data, e para que diminua a influência de tantos estímulos que nós recebemos nessa época, como, por exemplo, consumismo, talvez um constrangimento em família, uma exigência que você tenha um determinado comportamento, e por aí vai. E a doutora Selma encerrou, e aí eu vou pegar como gancho agora, no nosso segundo bloco, ela começou a falar que realmente esse ano foi um ano muito atípico, e, com certeza, doutora Selma, foi um ano em que muitas pessoas não conseguiram cumprir as suas metas, muitas pessoas precisaram se reinventar, muitas pessoas precisaram começar do zero. Então, foi um ano que exigiu de nós, né? Exigiu de nós muita resiliência, muita capacidade de resignação, exigiu de nós, de todos nós, uma forma de se reinventar, de continuar acreditando, de dar soluções, perdas, porque muitas famílias foram enlutadas, muitas famílias ficaram enlutadas nesse período. E aí a gente está às vésperas dessa festa, às vésperas do Natal, dentro desse cenário. Dentro desse cenário que ainda não acabou, desse cenário que ainda está cheio de expectativa, dentro desse cenário que ainda não tem respostas. E, segundo a sua opinião, como vai ser e como as pessoas devem se reestruturar nessa festa natalina que vai ser, com certeza, diferente de todos os outros anos nessa casa, na casa da pessoa. A primeira celebração é estar vivo, inteiro, com a saúde que se permite ter, né, nessa situação, com fé, esperança, solidariedade, porque estamos todos no mesmo barco, então é importante estender a mão, ajudar o outro, e dessa maneira a gente resgata o verdadeiro sentido da festa. Não vai ser fácil, não vai ser fácil,
é importante não entrar. Eu vejo as pessoas às vezes falando assim, eu quero me festejar para esquecer, eu quero beber todas, comer todas. Isso também não é legal, porque não vai ajudar, não vai ajudar. A negação, nessa história, a gente já viu que ela não ajuda. O que ajuda é a consciência, a atitude, a perseverança. O que ajuda são os nossos recursos internos. A gente tem que fazer um balanço de que recursos internos que a gente tem, que capacidade que eu tenho de agregar valores, de ser solidário, de ajudar a minha família, de ajudar a minha comunidade, os meus amigos. Às vezes uma palavra, um gesto, um incentivo. Então, são nessas pequenas atitudes que nós vamos nos reconstruir e ter coragem para se reinventar. Porque a gente está repassando, né, esse ano nessa questão da pandemia, dos aspectos negativos, mas muitas pessoas descobriram potencialidades que elas não sabiam que tinham, se reinventaram profissionalmente, aprenderam a cozinhar, a fazer alguma coisa para vender, aprenderam coisas assim que elas não imaginavam. E uma coisa muito importante, um desafio que todo mundo teve nesse ano, foi que migrar para ser digital não foi mais uma escolha. Tudo passou, as coisas públicas do governo, tudo era por aplicativo, era ver site, a gente não tinha mais alternativa de tentar fazer presencial. Até hoje tinha tecnologia, mas muita coisa se podia fazer presencial, se tentava fazer isso, conseguia. Bancos fecharam, teve um período mesmo que foi lockdown, né? Foi geral, então assim, ser digital, aprender tecnologia, lidar com a tecnologia, não foi mais uma alternativa, foi uma imposição. Muitas pessoas aprenderam muito bem, aprenderam a usar, a ensinar. Outras pessoas que não aprenderam de maneira assim satisfatória, mas foram ajudadas nas suas famílias, no seu círculo de amigos, por outras pessoas que ajudaram. Teve uma época que eu ajudei muitas pessoas a pagar contas, as pessoas venciam a conta, só era digital e não... E assim, apesar de ser complicado na época, as pessoas quando uma pessoa consegue aprender uma coisa nova, desenvolver uma potencialidade, ela fica muito feliz. Uma outra coisa que eu percebi que cresceu muito nesse período foi o uso de aplicativos. Quem gostava de aplicativo era jovem, não tem nada com tecnologia e tal, fazia tudo por aplicativo. Mas, assim, existe uma gama de apps, né, de aplicativos que a gente usa muito o WhatsApp, que é um aplicativo de comunicação, mas tem aplicativo de organização pessoal, de lista de compra, de organização financeira, aplicativo para fazer atividade física, para fazer yoga, para fazer pilates. Eu acho assim, aí o recurso a gente já tem, a maioria tem celular, é só uma questão de aprender, Isso é como se fosse um presente. Eu estou fazendo essa colocação aqui porque para a gente não pensar naquele presente consumista de eu comprei numa loja, adquiri, comprei. Até porque a gente não precisa, mas vamos combinar que esse ano a gente não precisa de roupa nova. Não vão ter muitas festas, muitas aglomerações. Então, assim, ninguém vai reparar, repetir a roupa. Vamos guardar nossos recursos para coisas mais importantes. De repente, é uma dica, né? É uma ideia, pelo menos assim. Eu estou pensando em agir dessa maneira. E investir em coisas mais úteis para a família. Por exemplo, famílias que estão no home office, todo mundo trabalhando e comendo em casa. Às vezes precisa de um eletrodoméstico que ajude, sei lá, uma máquina de fazer arroz. Às vezes a gente tem que... Isso é pensar. Isso está no centro mental. Eu investi num adorno, numa coisa... De repente eu não tenho necessidade nesse momento, porque a imagem não é tão importante. Eu não vou precisar me apresentar socialmente para estar bem vestido, arrumado. Não que essas coisas não tenham o seu lugar, mas no momento eu estou falando de maneira geral. Isso não é tão importante, mas uma outra coisa pode ser muito importante. Então é uma coisa assim, para a gente pensar nisso, isso é o lado mental, planejar. E à medida que a gente começa a pensar, automaticamente você saiu do módulo de exagero de fixação emocional, você saiu do modo instintivo, do piloto automático, de sair fazendo coisas sem pensar, de sair agindo sem pensar, que pode gerar arrependimento. Atitude é importante, mas atitude sem pensar também pode gerar arrependimento. Uhum. Então, assim, uma maneira. São ideias.
A gente está falando aí de um tempo, a gente está falando aí de um período que é cercado de um sistema de crenças no consciente coletivo. Talvez você está aí, querido ouvinte, ouvindo, né, a doutora Selma falando. A nossa intenção aqui hoje é trazer para você essa sua capacidade de parar, pensar e raciocinar. Não pensar dentro de um sistema de crenças que é um sistema de crenças do coletivo. Porque o Natal é uma festa mundial, porque é uma tradição na minha família, é uma coisa da antiga, todos os anos é isso, o costume diz isso, a tradição diz aquilo. E quando você está preso a esse sistema de crenças, e quantas coisas aconteceu no decorrer desse ano, e talvez hoje você está aí pensando, poxa, como vai ser? Esse Natal realmente não vai poder ter isso, não vai poder ter aquilo, eu não vou ter gasto com isso. Por quê? Porque, na verdade, você está entendendo que você precisa sair daquele pensamento coletivo, olhar para as suas necessidades e colocar a razão, trazer a consciência. Não a consciência de um todo, não uma consciência do coletivo, mas uma consciência individual. Não é isso, doutora Selma? Porque nesse período, se a gente deixar, a gente acaba se envolvendo naquilo que é tradição, naquilo que é costume, e às vezes a nossa opinião pessoal não fica sem validade. E tem gente até que vai se incomodar, tem gente até que vai sentir, poxa, eu acho que eu vou trair o Natal, eu acho que eu vou trair a festa se eu não fizer ou se eu não pensar, por causa desse sistema de crenças. Sim, são as nossas possibilidades e as nossas necessidades. Isso tem que vir primeiro. É um período difícil, é um período que o importante é chegar até aqui, é ter energia emocional para ajudar os outros também, até para orientar. Às vezes uma fala mais consciente, uma fala que ouviu o programa, que pensou, teve ideias, é uma ideia que você vai levar para dentro da tua família, uma conversa, um apoio de um amigo, porque as pessoas desejam as pessoas querem o Natal igual do ano passado, igual do ano retrasado, onde eu fui para não sei aonde, eu viajei, eu comprei, eu fiz, eu aconteci, e esse ano a gente precisa ser um pouquinho mais realista, é adequar os nossos recursos às nossas necessidades. Mas isso não é ruim, isso é bom. O que acontece? É um aprendizado. O grande ganho é o aprendizado. É saber usar melhor os nossos recursos, é não ficar à mercê de propaganda, de consumismo, ou da visão do outro, da opinião do outro, ou até preso, como a doutora colocou, dentro de uma tradição, um hábito. Isso não é nem uma tradição, isso é um hábito que não tem mais, cujo sentido se perdeu, que não tem mais sentido para você. Você fala, por que eu faço isso? Não sei, eu faço. Nem gosto. Depois fico até me arrependo, mas aí quando eu vi, já fiz. Então, assim, vamos usar mesmo os aspectos negativos do que a gente está passando para transformar numa coisa positiva, uma coisa de aprendizado, de mudança, para que os próximos anos sejam cada vez melhores. O que a gente tira dessa história? O que a gente pode tirar de bom dessa história? O que a gente pode tirar de sabedoria, de aprendizado? O que vai ficar? Qual o legado que vai ficar desse período? E volto a dizer, né? A tecnologia nos invadiu de uma maneira que a gente não pode recusar. Muita gente trabalhando em home office, muitas pessoas trabalhando porque tem pessoas trabalhando em home office. Por exemplo, todo esse esquema de comida, de fazer comida, de entregar comida, é porque tem pessoas em casa que estão trabalhando, não tem tempo de fazer comida, precisam pedir comida. Então, tudo isso é uma estrutura. Estou falando isso como exemplo, tem várias outras coisas. A estrutura de produto, de serviço, de trabalho, por exemplo, aula online, fazer cursos online, é toda uma estrutura que a gente teve que... Não foi uma escolha, a gente fez para se adaptar. E ainda bem que a gente tinha tecnologia, imagina se não tivesse, né? A gente já conseguiu levar nossos trabalhos, levar muita coisa, até assim, a doutora Rose também atende online, né?
Então, é muito bom esse recurso, porque você pode, independente da situação, você ofertar ajuda, você ajudar pessoas, fazer seu trabalho, usando o recurso tecnológico. Então, assim, independente das coisas ruins, da doença, do medo, do risco, dessa sensação de estar preso, coisas boas, aprendizado. Eu não gosto muito de falar de coisas boas, porque parece que eu estou sendo injusta com quem sofreu, com quem está enlutado e tal. Eu não gosto muito de falar coisas aspectos positivos, mas eu acredito que o grande aspecto positivo é o aprendizado, é o que fica, é o legado, a sabedoria que esses dias estão dando para a gente. A capacidade de se refazer. E eu imagino, por exemplo, com certeza existem pessoas que estão agora, né, ouvindo aqui esse programa, e amanhã, como essa data ela tem um apelo emocional, como a doutora Selma explicou aí para a gente no primeiro bloco, é um apelo emocional muito forte, é um apelo emocional, e eu imagino aquelas pessoas que têm luto ou tiveram perda, né, de pessoas na família, amanhã vai ser um dia que isso vai aflorar, amanhã vai ser um dia que isso vai vir à tona, amanhã vai ser um dia em que isso vai ficar muito latente, vai ficar muito, muito forte. Muitas pessoas vão vivenciar dores por causa desse apelo emocional, por causa desse apelo. Doutora Selma, se pudéssemos dar uma palavra ou uma instrução, né, para essa pessoa que, nesse momento de festa, vai sofrer, vai sentir na pele, digamos assim, a pressão desse emocional, né, que a gente está falando, por conta de perdas, por conta do luto, por conta daquilo que vivenciou. Que conselho ou que orientação poderíamos dar? Independente dessa questão recente que é o Covid, essa data, ela nos remete remete a lembranças. Então, nesse rol de lembranças, remete ao luto, sim. Muitas pessoas lembram de parentes, pessoas que se foram, pessoas amadas, e revivem esse momento. Isso é um período difícil, e o sofrimento ele não pode ser negado, ele não pode ser apagado com uma borracha. O sofrimento ele tem que ser reconhecido como parte da vida, para que ele possa ser significado. Significado na história que essa pessoa teve na família, na importância que teve para as pessoas que ficaram. É importante significar que essa pessoa vive nas lembranças, vive nos afetos, vive nas influências, no que ela ensinou, o que ela deu, o que ela, sabe, características que ela tinha que hoje está no sobrinho, tem outro, que a família às vezes reconhece isso, se internece muito. O luto, ele em psicanálise, é muito importante a gente ter essa consciência, porque o sofrimento existe. O sofrimento faz parte da vida, ele não deve ser negado. Por que ele não pode ser negado? Porque uma hora ele vai vir de qualquer maneira, ele faz parte, ele está ali. Em psicanálise, tudo que a gente bota para debaixo da cama, que a gente tenta esquecer, que é recalcado, não adianta, volta. A gente tem que viver as experiências, vivenciar e até sofrer, chorar se for o caso, mas saber que isso passa. Sinta e depois tome um copo d'água, faça a sua oração, significa, tenha lembranças boas, doces, né? Acalma o coração e segue em frente. Mas, assim, negar o sofrimento, a gente não sei se eu nem ajudei, porque é difícil. O que eu estou falando não é nada fácil. Isso é muito difícil. A gente bem sabe, em consultório, como a gente faz esse processo e tal, acompanha, né, esse processo. E ele é um processo difícil, mas a gente faz as coisas difíceis, coisas sofridas, coisas complicadas, também fazem parte da vida. E não tem como negar. É verdade. A doutora Selma falou uma coisa muito interessante, porque na psicanálise, querido, a cura vem pela fala. Então, emudecer nem sempre é um sinal, é um bom sinal. Emudecer nem sempre vai ser uma boa saída. Como ela sugeriu,
você está em família, foi um ano de luto, você perdeu parentes, né? Talvez o idoso da sua casa, por conta dessa pandemia, por causa desse vírus. Então, sim, é uma forma de consolo a família se reunir para lembrar, para honrar essa pessoa que se foi, para exaltar, né, as qualidades, a importância dela naquele contexto. E é, fazer isso, significar essas coisas e não permitir que talvez essa emoção não falada ou não compartilhada leve a você a um consumo exagerado de bebida. Vou beber para esquecer. Porque muitas vezes, quando você não consegue falar ou não consegue se expressar, você vai procurar uma forma ou uma fuga. Então, não permita que isso seja um gatilho para você, para que haja motivos ainda maiores de tristeza. Então, isso aí seria uma boa dica. Fale a respeito, homenageiem, lembrem daquela pessoa, porque a morte, independente da confissão de fé de cada um, para muitos, a morte é só uma passagem. A pessoa, ela não deixa de existir, ela só não está mais entre nós. Então, se esse é o teu, se esse é o teu entendimento enquanto fé ou enquanto espiritualidade, se apegue nisso, sim, por que não? Para que você possa trazer essa pessoa na sua lembrança, para poder trazer essa pessoa no seu coração. Gente, eu digo que passa rápido, ninguém acredita. Doutora Selma, por favor, considerações finais. Se pudesse dar uma palavra para os nossos ouvintes com relação a essa data de amanhã, nós já falamos tantas coisas, mas considerações finais. Bom, vamos lá, vamos repassar o que a gente falou. A gente precisa buscar equilíbrio. Como é que a gente busca equilíbrio? Equilibrando emoções, instintos e razão. E como é que isso acontece? A gente tendo consciência que a gente é movido por emoções, instintos e razão. Quando é que eu estou agindo com uma emoção? É quando eu estou fazendo um drama, sentindo, expressando, chorando, sofrendo. E isso é legal? É legal. O que é ruim é o exagero. Quando é que eu estou agindo pelos instintos? Quando eu estou me movendo muito, falando, bebendo, comendo, fazendo tudo que o corpo gosta, sem pensar muito, tendo aquelas falando o que pensa e até ofendendo o outro, às vezes tendo uma atitude até agressiva com relação ao outro, sem paciência com a dor do outro. Quando eu ajo dessa maneira, eu estou agindo por mero instinto. Não tem nada de errado nisso, mas o exagero, a fixação é que vai me trazer problemas. Tem ainda o lado mental, relembrando, é o lado que pensa, que planeja, que analisa, faz uma leitura fria dos fatos, que aprende, que estuda. Esse lado é super importante também, que ele esteja em equilíbrio com os outros, porque esse lado mental parece muito legal, mas ele tem uma tendência a não agir, a pensar demais, ficar muito no mental, na elaboração, não partir para a atitude. Então, o que acontece? O que a gente tem que buscar é equilíbrio, seja no Natal, no Ano Novo, nos planos. Nos planos é importante refazer os planos, ter metas, ter objetivos, pensar de maneira muito positiva para 2021 e pensar também, lembrar que nós temos esses recursos, nós temos essa capacidade. Essas capacidades estão... a gente já provou esse ano, em tudo que foi feito, só em chegar até aqui, que nós assim somos muito cheios de vida, de razão, de emoção, de instinto, de atitude, de presença na vida e consciente do papel que a gente tem. O papel que a gente tem com a gente, com o outro, com a família, com o nosso trabalho, com o nosso estudo. E pé no chão e bola para frente, muita alegria, muito pensamento positivo, superação e vamos em frente.
Nunca, a vida não para. A vida não para. Quer deixar seu contato, redes sociais? Como é que acha a doutora Selma Moura? Meu Instagram é Selma Moura, Facebook também, Selma Moura. Eu faço um trabalho de equilíbrio dos 3 centros através de uma ferramenta chamada Enneagrama. Vocês vão ter mais informações vendo meu perfil no Facebook. Tem um grupo chamado Personalidade do Enneagrama no Facebook. Também tem muita informação, muito conteúdo gratuito para que vocês possam aprender mais sobre os instintos, a personalidade. E se quiser aprofundar, faz contato, manda mensagem, que eu vou ficar muito feliz de conhecer vocês, de conhecer os ouvintes. E qual o seu... Tem telefone de contato? Alguém pode fazer contato por telefone? Contato por telefone e WhatsApp. Eu uso muito pouco, né? Porque nessa dinâmica, às vezes a gente que atende, assim, mas tudo bem. Para deixar recado, 921, né? 96-588-0643. Selma Moura. Ok. E assim, chegamos ao final de mais um programa Livremente. Eu quero agradecer muitíssimo, doutora Selma, esteve aqui conosco. Agradecer a você, querido ouvinte. E semana que vem tem mais. Semana que vem estamos aqui de volta. Fique com tudo que você ouviu aqui hoje, fique com tudo que você aprendeu e olha, muito equilíbrio. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tá.